Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 16 de 10 de 2024, vamos iniciar nossa aula de número 2. E hoje vamos fazer uma breve introdução sobre o tema, que a gente vai estar abordando com vocês, que é informática. Eu deixei para vocês disponível lá a apresentação, se de repente vocês quisessem dar uma observada. E a gente já vai apresentar aqui também para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Cileide. Boa noite, Eline. Sejam bem-vindas. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Vamos aguardar só mais um minutinho. 7h35 a gente inicia a nossa aula, combinado? Todos vocês já entraram lá na nossa sala de aula, no Classroom? Eu já entrei, Conseguiram? professor. Muito bem. Eu não entrei não, professor. Depois você entra na nossa salinha lá, tá bom? Tá aquele link que está em destaque lá no grupo do WhatsApp, é o link para entrar na sala de aula. Depois você dá uma observada lá e entra na sala de aula lá, porque lá fica todas as aulas de vocês e dentro das aulas tem a aula que a gente grava, posta lá no YouTube, tem a apostila, a apresentação, tudo fica lá. O bom da sala é que vocês têm acesso a qualquer momento que vocês quiserem. Se você quiser ir lá 10 vezes por dia, 10 vezes o material vai estar lá. Bom, algumas pessoas me justificaram que não conseguiria estar conosco hoje. Tem muitas pessoas que estão doentes e é justificável, Pessoas estão hospitalizadas e eu creio que elas irão melhorar e irão ficar bem logo. Mas houve aqui algumas justificativas. Isso é muito bom. Sempre que vocês não conseguirem participar, é bom que justifique. Porque aí o professor já está sabendo o que está acontecendo e a gente vai justificar a sua ausência. Vou aqui apresentar para vocês os slides. E a gente vai falar um pouco sobre informática, a história do computador, o que se estuda em informática básica. Eu criei uma apostila para vocês, pessoal, uma apostila bem completinha sobre o curso de informática, bem completa. Eu não sei se a gente vai conseguir estudar tudo, tá? Porque é muita coisa. Aí a gente teria que ter umas de 70 a 80 horas para estudar ela toda. Mas a gente vai estudar o que a gente conseguir. E o que a gente não conseguir, eu vou deixar lá à disposição para vocês, porque se vocês tiverem alguma dúvida, na questão de informática, vocês vão ter ali a apostila para vocês estarem se orientando. Tem muita coisa bacana lá. Eu poderia ter feito uma síntese ou um resumo da apostila e trazido aqui para vocês o mais importante. Mas, por mais que a gente não consiga estudar ela toda, eu acredito que tudo nela é importante. Então eu vou deixar ela para vocês. A gente vai estudar o que a gente conseguiu, o que é importante que está dentro da grade curricular. E as outras coisas mais simples que estão na apostila, vocês vão se orientar em casa. Depois vocês vão ler, vocês vão estudar ela, para vocês conseguirem aí destrinchar esse ramo aí da internet, dos computadores.
Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Informática. A informática é um ramo das ciências da informação e da computação que estuda os processos de recolha, armazenamento, processamento, transferência e difusão de dados digitais. Ou seja, é uma máquina, né, com um sistema operacional fazendo o seu trabalho, né, de armazenamento, recolha, processamento de dados, armazenamento dos dados. Até um tempo atrás, quando a gente falava de informática, era até um pouco difícil, né, de explicar, né, a informática. Hoje não, hoje é mais fácil. Por quê? A gente usa as máquinas o tempo todo. Então, todos vocês estão usando uma máquina agora. Vocês estão usando um aparelho celular conectado a uma rede, né, onde vocês estão usando um software e alguns aplicativos, né, que estão instalados nesse software para que vocês possam participar dessa reunião. Então, quando a gente fala de processamento de dados, recolha de dados, então o tempo todo essa máquina ela está recolhendo dado, processando dado e emitindo, enviando dados. No caso, ela está captando uma imagem, está captando um som, está processando o som, a imagem, está enviando o som e a imagem, e vocês estão do outro lado recebendo o som e imagem através de uma máquina também, né? Através de um telefone. Então é interessante, antigamente a gente não tinha isso, né? A gente conhecia ao máximo um telefone celular que era ligado ali, que a gente conseguia fazer algumas ligações, mas a gente não tinha acesso à informática, né? A gente não tinha acesso a essa forma de processamento de dados. Hoje você tem praticamente um computador na sua mão, né, que você consegue fazer todo um trabalho com ele, né? E no futuro os computadores, acredito eu, que serão todos na palma da mão, né? Hoje a gente já tem os iPads, a gente já tem algumas máquinas aí bem pequenas, com memórias assim bem grandes, exorbitantes, né, onde a gente pode fazer vários tipos de trabalho. E com a inteligência artificial a gente vai poder fazer mais ainda. Então antigamente a gente não tinha acesso, né? Antigamente era só o rádio, a televisão e um celular para fazer ligações. Hoje a gente tem a informática, a gente tem a máquina na palma da mão e a gente consegue movimentar com ela. O seu telefone desenvolve praticamente todas as funções de um computador. É um pouco mais difícil, né? Questão de digitar, mas você tem uma máquina na mão, né, onde você consegue aí desenvolver todo o trabalho que eu faço no meu computador eu consigo fazer no meu celular. Às vezes, quando a gente vai para o lado empresarial, fica um pouco mais difícil por conta do sistema muito grande, a quantidade de dados muito grande, a quantidade de informação gigantesca. Então, o processador ali que vai estar processando essas informações acaba talvez não suportando, né, tanta informação para a cabecinha dele ou para a memória dele, né? O termo surgiu da junção das palavras informação e automática e pode ser resumido como um processo de tratamento automático da informação. A informática e suas inovações, os seus dispositivos, fazem parte de todas as áreas da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, e servem como ferramenta de trabalho, estudo e de entretenimento, né? Essa parte, aqui no caso a gente vai, quando a gente se volta para os smartphones, hein, para os aparelhos celulares, aí eles são utilizados mais, né, como forma de entretenimento, né? A maioria das pessoas, aí tem o TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X, entre
Kawaii, entre outros aplicativos aí de entretenimento, né, que faz com que as pessoas perdem muito tempo com o aparelho celular. Não tínhamos isso no passado. Então, no passado, o povo sentava numa roda para contar história. Né? Hoje, o pessoal senta na roda para conversar com pessoas distantes no WhatsApp, Instagram, Facebook. É uma cruel realidade. Mas, se a gente quiser usar para o trabalho, é muito bom. Por exemplo, eu estou usando o meu aparelho celular para trabalhar. Né? Eu uso ele para trabalhar e é muito bom, me ajuda muito. Então, eu uso o meu telefone muito para trabalho. E o meu computador também. De raridade eu abri meu computador às vezes, para ver algo assim na questão de entretenimento. É mais uma ferramenta de trabalho e estudo. Não uso para outro fim. E o meu celular, hora ou outra, né, a gente acaba saindo um pouquinho da rotina e vai lá no Instagram, ver como que tá as postagens, a gente posta alguns cursos também, acaba, né, utilizando para entretenimento também. Informática básica. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Beleza. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem informática básica, já têm um certo conhecimento de computador, então tenham um pouco de paciência com os colegas que não conhecem. Acredito eu que alguns ainda não conhecem, alguns têm dificuldade até de ligar um computador. Então a gente tem que falar porque é importante, né? E nem sempre talvez o que é importante para um é tão importante para o outro por conta dele já ter um certo conhecimento. Mas tenha um pouco de paciência aí, gente, vai dar tudo certo. Boa noite aí aos alunos que entraram por último, seu Divino, Elisângela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Informática básica, vamos lá. Informática básica ensina os conceitos fundamentais dos computadores, que facilitam a vida e a organização do trabalho. Seu entendimento é um pré-requisito comum para muitas vagas de emprego, principalmente de vocês, né? Quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala de supervisor de recursos humanos, vai exigir que vocês tenham aí um pouco de conhecimento nessa área de informática. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Seu entendimento é um pré-requisito comum para muitas vagas de emprego. Ter conhecimento básico de informática significa saber usar um computador, acessar a internet, usar navegadores e motores de busca, criar e salvar arquivos, organizar pastas, criar planilhas e gráficos básicos, conectar dispositivo em cabo USB, ter noção sobre o sistema operacional do computador. Então, esses são alguns dos requisitos básicos que vocês precisam saber, né, em um computador. E a gente sabe que, às vezes, alguns de vocês até sabem fazer todo esse trabalho aqui, mas alguns de vocês talvez terão um pouco de dificuldade para fazer. Então, por isso que é importante, né, essa aula, para que vocês possam aí pegar aí algumas facilidades para vocês lidarem com esse tipo de trabalho. Né? Aqui é a questão do Antigamente parece que o povo gostava mais de computador. Né? Hoje em dia utiliza mais o aparelho celular. Então poucas pessoas têm um computador em casa. Se eu perguntar aqui, vamos fazer aqui uma votação para ver quantos computadores a gente tem em casa aqui. Quantos de vocês têm computador em casa? Eu tenho. Pronto, nós temos 2, Eu 3, também tenho. 4. Eu uso praticamente só tablet e celular. Eu também tenho. 5, Eu também tenho. 6, Eu também tenho. 7, Eu também tenho. 8, 9. Nossa, nós temos muitos computadores. 9 computadores. Muito bom, gente.
Quem tem um computador geralmente tem o hábito de trabalhar com ele, né? Fazer alguma coisa, de vez em quando vocês pegam o computador de vez em quando para desenvolver uma planilha, ou não, tem um computador, mas praticamente não usa. Eu uso mais no trabalho, em casa não. Eu Sei. não uso. Quase não uso o meu. Fica aqui, mas é só de enfeite. Então, Não, pessoal, eu uso, eu gosto de usar para ficar fuçando, assim, digamos, para ver coisas que eu ainda não sei, a planilha, tentar aperfeiçoar mais. Então, assim, eu muito bom. gosto. Muito bom. É importante, né, ligar o computador. Eu costumo dizer que computador é igual carro, né? Quem tem carro e tem experiência com carro sabe que carro não pode ficar muito tempo parado sem dar partida no motor. Então, de 10 em 10 dias, no máximo ali, tem que ir lá, dar uma partida no motor, deixar o carro dar uma aquecida, depois desliga o carro. Porque senão o carro vai dar problema. O computador é do mesmo jeito. O computador você tem que ligar ele de vez em quando, né? Ao menos aí de 10 em 10 dias você tem que ligar esse computador, dar uma mexida nele, porque senão, se ele ficar muito tempo parado, quando você for ligar esse computador, ele já não vai funcionar mais. Ele já vai estar com problema. Então, assim, muito importante você ligar esse computador de vez em quando, fazer as atualizações. Geralmente ele pede, né, para fazer as atualizações, então é importante fazer essas atualizações, senão daqui a pouco o seu computador já não funciona mais. Então, pessoal, é importante você ligar o computador, desenvolver alguma planilha, ofício, né? Se você tiver dúvida, entra lá no YouTube, tem muitos vídeos ensinando vocês fazerem planilhas lá no Excel. Vai ajudar muito vocês na hora de vocês entrarem no emprego. É muito importante as aulas que eu vou ministrar para vocês, o aprendizado que eu vou trazer para vocês. Sim, é muito importante, mas se vocês não praticarem, daqui 15 dias, 20 dias, talvez vocês já terão esquecido, né? De repente eu vou falar sobre uma fórmula para vocês aqui do Excel, como criar um gráfico no Excel, e de repente, se você parar de fazer isso, daqui a pouco você esquece. Então é importante praticar, né? Principalmente informática, tem muitas ferramentas. Quando a gente entra para o Word ali, a gente tem quase 250 ferramentas. A gente vai lá para o Excel, tem quase 3.000 ferramentas. Então, assim, são muitas coisas. Infelizmente, a gente não consegue usar nem 10% das ferramentas existentes nessas plataformas, né? Tanto quanto do pacote Office, né? Tanto do Word como do Excel. E são muito importantes. Lógico que as empresas elas têm um sistema, o sistema já é todo organizado, já tem os locais certinhos para vocês colocarem as informações, maravilha. Mas se você for fazer uma entrevista de emprego e eles pedirem para você criar uma planilha no Excel, né, e fica difícil. Então é importante a gente estar movimentando, fazendo, executando, né, isso de vez em quando. O software e o hardware. Se alguém souber pronunciar melhor esse nome aí, pode ficar à vontade, viu, gente? Eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar ele, mas vamos lá. Minha língua parece que não enrola muito bem. Então, o termo hardware se refere a todos os itens físicos de um dispositivo, ou seja, tudo aquilo que pode tocar. Então, quando a gente fala dos hardware, eu vou até citar um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui um pendrive. Isso aqui é um hardware. O computador é um hardware. O celular é um hardware, né? Então, pendrive, computador, a memória, tudo que é físico são os hardware, certo? Tudo que pode ser tocado. O teclado, o mouse, monitor, placa de vídeo, memória, placa-mãe e as demais peças que compõem um computador, tablet, smartphone são hardware. Já o software diz respeito
aos aspectos que não são físicos, como o sistema operacional e os programas instalados na máquina. O sistema operacional, por exemplo, nós temos aí o Android, nós temos iOS, nós temos Linux, nós temos o Windows. Todos eles são softwares. Os softwares não podem ser tocados, né? São sistemas operacionais. É o que faz a máquina ali armazenar, processar, enviar, receber todos os tipos de dados. Em parceria, né, com as outras partes da máquina, com os hardwares, que são ali a memória, né, memória RAM, tem a memória de armazenamento interno e por aí vai. Depois a gente vai esmiuçar isso aí para vocês. Outros conceitos de informática é o sistema operacional. É o software mais importante, que faz o computador funcionar e permite que outros programas sejam instalados e funcionem. Então, o software de um computador, ele é muito importante, porque sem o software a gente não consegue. O computador nem não liga, ele não vai nem ligar. Então, o sistema operacional, ele é muito importante tanto no computador, no celular. Nós temos o sistema operacional Android, nós temos o sistema operacional iOS nos iPhones. Então, são alguns sistemas que vai fazer. E agora tem um outro sistema operacional que está chegando aí nos telefones novos aí, que eu agora não me recordo o nome dele. Se vocês souberem aí, pode falar. Mas tem um novo aí. Parece que está vindo naqueles telefones chineses. Eu não sei o nome do sistema operacional, mas falar que ele é muito bom, é semelhante ao iOS. Aí nós temos a CPU, é outra parte muito importante responsável pelo processamento dos dados armazenados no computador. Nós temos o monitor, que é a tela do computador. Nós temos a memória RAM. Memória RAM é usada para armazenamento, possui capacidades diferentes de acordo com o tipo de computador. Existem computadores, por exemplo, para jogos, né, tem que ter uma memória RAM maior, uma memória mais rápida. Então, para cada tipo de computador tem um tipo de memória. Depende aí do tipo de serviço que esse computador vai desenvolver. Temos o disco rígido, né, que é o HD. É um dispositivo onde fica armazenado todos os dados, programas do computador. Então, tudo que um computador processa, tudo que entra e tudo que sai fica armazenado, né, nesse disco rígido. Ele é como se fosse o código de entrada e saída de tudo que passa no computador. Inclusive, quando você apaga, por exemplo, alguma coisa do seu computador, foto, vídeo, não quero mais, vou apagar, e você apaga. Mesmo apagando, ainda fica armazenado nesse disco rígido, né? E tem como tem como recuperar esses dados. Por isso que muitos pedófilos aí são pegos, né? Muitos bandidos também são pegos, pessoas que desviam aí dinheiro, que fazem um monte de rolo, eles são pegos por isso. Por quê? Por mais que ele apaga tudo, ainda fica lá no disco rígido do computador. Tá tudo lá. Então a polícia consegue rastrear e consegue ali fazer um backup e conseguir extrair essas informações desse disco rígido. Por isso que não dá para fugir, né? Aqui nós temos a placa mãe, é responsável pelo funcionamento conjunto do computador. Nós temos o HD externo, é um dispositivo portátil de armazenamento de dados com grande capacidade, normalmente conectados a um cabo com entrada USB ou Bluetooth. Nós temos vários tipos, né, de HD externo. Eu tenho um mini HD externo, eu tenho um pendrive de 2 TB. Esse pendrive aqui, ele substitui, por exemplo, um HD externo que eu tenho de 1 TB, e ele é desse tamanho assim, ele é bem grandão. Então ele é 1 TB e ele é bem grandão. Aí eu consegui um pendrive de 2 TB.
que é o dobro da minha memória externa, do meu HD externo. E olha o tamanho do negócio. Muito pequeno, né? Isso veio lá da China. E é barato, gente, não é caro. Se eu não me engano, esse pendrive custou R$ 40, de 2 teras. Se fosse comprar uma memória externa com 2 teras hoje, nada, era uns quase R$ 1.000. E o pendrive saiu por R$ 40. E tem muito armazenamento, viu, gente? São memórias externas. Então vamos lá. USB. Nós temos algumas portas aí USB, né? USB é onde você consegue conectar o seu pendrive. Então, são as portas USB. Então, toda porta no computador que conecta um pendrive, tanto computador, televisão, chamadas de porta USB, portas de entrada. Aí nós temos também uma bem semelhante que é a HDMI, e ela é mais assim, mais avançada, digamos assim, porque ela consegue transmitir áudio e vídeo. Aí nós temos o pendrive, vocês conhecem muito bem, né? Pendrive, não vou falar dele aqui, mas vocês já sabem que é um pendrive. Para que serve a informática? Bom, como é uma área muito vasta, que engloba pesquisa, a criação de diferentes tecnologias, a informática facilita a vida e as atividades das pessoas de toda a sociedade. Ela coloca a tecnologia a serviço das pessoas e simplifica a atividade de trabalho e estudo, além de ser uma fonte de entretenimento. Bom, gente, no passado nós tínhamos, né? Vamos para um exemplo bem assim, bem do nosso dia a dia. Há uns 25 anos atrás, como que eram as fotos? Vocês lembram? Esses dias no curso de auxiliar de RH, até a gente brincou lá e a gente colocou umas câmeras. Tem alguns alunos que tinham umas câmeras daquelas antigas, só que eram digitais, o pessoal já estava na câmera digital. Aí tem uma, gente, que era mais ultrapassada um pouquinho, era no filme. Como é que era? Vocês lembram disso aí? Era Sim, que era 24, inclusive, aí gente que tinha muito dinheiro igual nós comprava de 12, né? inclusive eu tenho um filme ali guardado, tenho esperança de ainda poder revelar ele. Você tá brincando que você ainda tem um filme aí? Tenho. Tira uma foto aí e manda pro povo lá no Eu vou, grupo. eu vou, eu vou procurar ele tá no guarda-roupa. É Ele é da de Kodak? 2000 e... Era Kodak, ele é de 2005. Meu Deus. Da minha festinha de 15 anos, que eu mesma fiz o bolo. Olha, a festinha de 15 anos dela, que legal. Eu e minhas duas irmãs. A gente tirava a foto e depois ficava torcendo para a foto não ter queimado. Meu Não, essa eu Deus. nem sei se queimou, se não, porque eu nunca revelei. Porque era difícil, né, também, né, pra gente poder Era, revelar. Era era caro. caro, gente. Aí, quando a gente fala, né, da, daquele tempo, quanto era difícil, né? A gente tirava uma foto, aí a gente tinha que revelar. Então a gente pagava no filme, depois pagava para revelar, tinha que torcer para não queimar. E hoje nós temos um smartphone onde a gente Professor, tira, apaga de novo, tira de novo, apaga, tira de novo e tira. Eu tenho certeza que no smartphone de vocês não tem menos de 1.000 fotos. Eu tenho certeza. Eu acredito que se pegar um por um aqui, eu acho que não salva nenhum que tenha menos de 1.000 fotos. Talvez dos meninos aí, dos homens, às vezes escapa. Mas das mulheres eu tenho certeza que tem mais de 1.000. Tecnologia. Deixa baixo, professor. Estou jogando baixo porque, né, hoje em dia o Gmail ele coloca lá um Até meu limite de Gmail memória, tá, né? tá, tá cheio. É só criar outro, viu, gente? Só uma dica básica aí.
cria outro Gmail e pode colocar lá no seu telefone. Você pode colocar umas 10 contas de Gmail lá, e aí você vai colocando foto, vai mudando o Gmail, vai mudando e vai colocando foto. Manda ver, aproveita a tecnologia. E engraçado que essa tecnologia, ela não é velha, porque em 2010, foi o nascimento do meu primeiro filho, é que saíram aqueles primeiros celulares lá que tinha câmera. Aqueles, Foi mais ou menos não isso foi? mesmo, por volta de É, 2010, que saiu uns tanto que mais eu ou não menos tenho assim. foto dele bebê, do meu filho que nasceu em 2010. Aí já no que nasceu em 2015, eu já tenho vídeo dele nascendo e tal. Então é uma tecnologia que ela é nova. Ela É avançou verdade. muito rápido. Avançou e tá avançando. Gente do céu. Sim, Cada dia que passa, a gente não está conseguindo acompanhar assim. Eu vou planejar minhas aulas e aí eu estava observando tanto que avançou as tecnologias e avançou e avançou e avançou, e eu fico pensando, como que a gente faz? Porque se eu avanço do tanto que eles estão indo para ensinar para vocês, vocês vão trabalhar na empresa que não conseguiu fazer essa atualização louca que tem aí. Você vai chegar lá, você vai ter um Windows 2007 que você vai ter que usar. A maioria das pessoas aqui, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês usa o Windows 2007. Então nós temos aí, já estamos aí numa geração bem mais avançada. Mas como que a gente faz? Você fica louco, a gente fica doido. Né? Elisângela, queria falar? Pode falar, Elisângela. Né? Eu ia lembrar o senhor da época da Polaroid, Época quando eu do era quê? criança, das Polaroids, das fotos que revelava instantâneo. Você lembra disso? Eu, Que eu, eu voltou a... cheguei, eu cheguei, eu acho que eu cheguei a ver algumas vezes, muito É, raramente. assim, era assim, quando eu era criança, já estava no finzinho dela, mas agora tá na moda de novo. É verdade. É, Sim. eu vivi pouco esse tempo porque quando criança eu fui morar na fazenda, então a gente não tinha acesso a essas coisas. Eu não tenho foto. Eu tenho foto que minha mãe tirou de mim quando eu tinha 2 anos de idade. Depois eu fui ter foto lá com os meus 17 anos de idade. Eu não tenho foto assim nesse tempo. Alguém mais levantou a mão? Pode falar. Como é que chama aquele que a gente colocava uma foto bem pequenininha, a gente olhava no olho assim, bem pequeno, como é que chama? Eu não sei como Sabe que o é. que é? É monóculo. É o bem pequenininha, eu olhava era no olho assim, ó, aí via lá no fundo. Aquela é antiga, né? Eu tenho algumas aqui dos meus pais. Eu tenho, gente, daquela. Aquela é bem antiga, é bem pequenininha, aí você olhava assim no olho assim, você via lá no fundinho as fotos. Aí eu queria melhorar aquelas fotos, aí eu peguei o meu telefone, coloquei a câmera lá na onde a gente olha e tirei as fotos. Ficou legal. Aí eu consegui ampliar as fotos e colocar elas bem bonitas assim. Aí coloquei elas, salvei elas todinhas aqui no meu computador, aquelas fotos antigas. Depois vocês experimentam fazer se vocês tiverem algum aí para vocês verem. É legal, dá para fazer. Então, pessoal, a tecnologia, né, ela veio para simplificar a nossa vida. Né? Antigamente a gente tinha que comprar o filme, colocar na máquina, torcer para não queimar, depois mandar revelar, torcer para ficar boa. E se não ficasse boa, a gente perdia todo o nosso dinheiro nesse ciclo. Hoje não. Hoje está moderno. A gente tira a foto, a gente apaga a foto, a gente tira 4 ou 5 fotos da mesma, né? Depois a gente não quer apagar nenhuma e vai só juntando lá no telefone. E mesmo assim a gente consegue fazer aí e fica legal. E antigamente a gente não conseguia isso. Então a tecnologia veio para simplificar a nossa vida, veio para nos ajudar. Só um minutinho, pessoal.
Vamos dar continuidade aqui. Beleza. Às vezes eu paro um pouquinho porque tem alguém querendo entrar na aula e eu saio um pouquinho para aceitar o aluno que está tentando entrar lá, tá, gente? Informática garante mais facilidade e agilidade para lidar com a informação. Criar, melhorar, acessar, armazenar, distribuir dados ou qualquer outro tipo de informação é mais fácil e rápido. Então, antigamente... Beleza, Fabiana. Antigamente, a gente tinha arquivos enormes. Arquivos a perder de vista. E era muito papel, e muita impressão, e perdendo papel, e tendo dor de cabeça, e aquela loucura. Hoje não, hoje a gente coloca tudo isso num computador, aí a gente fica tranquilo. Eu mesmo, meus certificados que eu tenho de vários cursos que eu fiz e vou fazendo, né? Esses certificados eu salvo tudo no meu computador. Aí eu organizo um local seguro para guardar esses certificados, mas eles ficaram guardados eternamente, porque eles estão no meu computador. Então os que são lá, os papéis estão guardados. Provavelmente eu não vou utilizá-los mais, porque eu uso tudo aqui no meu computador. Para mim fica mais fácil processar esses dados, encaminhar esses dados. Aí nós temos área de atuação, gente, é muitas as áreas de atuação. Programação, análise de sistema, desenvolvimento de hardware, tecnologia da informação, manutenção de computadores, inteligência artificial e muitas outras, muitas e muitas outras áreas. Como surgiu a informática? A história da informática começou antes do surgimento do primeiro protótipo de computador na década de 1830. O primeiro que levou ao desenvolvimento desse tipo de tecnologia é bem mais antigo. Surgiu com a necessidade de criar um dispositivo que pudesse fazer cálculos rapidamente. Quando eles começaram a desenvolver o computador, o interesse deles era fazer cálculos rapidamente. Queriam calcular, né? Fazer cálculos é difícil, de repente tem alguns cálculos que a gente demora bastante para a gente ter resultado, principalmente naquele tempo a gente não tinha calculadora, a gente não tinha computador, a gente só tinha um papel e caneta. Imagina, tem contas que leva 2, 3 horas para fazer. Imagina você lá em um banco tentando fazer o financiamento da casa própria e o cara leva 15 dias para calcular o financiamento da sua casa própria, porque ele vai fazer tudo na mão, tudo na caneta. Pensa o sofrimento. Mas aí eles pensaram, não, nós precisamos construir um computador, né, ou uma máquina que façam cálculos. E aí nós temos em 1642, La Pascaline, primeira calculadora mecânica do mundo, criada pelo matemático francês Blaise Pascal, 1623 e 1662. Também conhecida como máquina aritmética. Foi reconhecida como primeira criação da informática. 1830, máquina analítica. Charles Babbage, 1791-1871, projeta a máquina analítica, o que seria considerado o primeiro computador digital mecânico do mundo. E aí a gente vai seguindo, né? Aqui nós temos o ENIAC, primeiro computador digital eletrônico do mundo. Esse cara aqui era muito grande e não processava quase nada. O seu telefone aí processa muito mais do que essa máquina aqui processava, por mais simples que seja o seu aparelho celular. E essa máquina aqui é do tamanho de uma casa, esse primeiro computador aqui. Ele era enorme. E o processador era minúsculo. Mas era assim, a gente estava no caminho, né? Tanto é que evoluiu e chegamos onde chegamos hoje. E começou tudo lá, né, com essas ideias malucas. 1946, né, o primeiro computador digital eletrônico do mundo. Funcionários do exército americano operando o ENIAC. É concluído o primeiro computador digital eletrônico do mundo, né, o Electronic Numeral Integrator and Computer,
Computador de Integrador Numérico Eletrônico, em português, o ENIAC. Criado por John 1907-1980 e John Eric 1919-1995. Foi encomendado pelo exército americano para processar dados sobre pesquisas táticas durante a Segunda Guerra Mundial. Funcionava como um sistema manual de perfuração de cartões e podia fazer até 5.000 edições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo. Apesar de pesar cerca de 30 toneladas e ocupar um espaço de 167 metros quadrados, conseguia guardar apenas 20 palavras na memória. Olha que porcariazinha. O cara tinha 167 metros quadrados, tamanho de uma casa tamanho grande, hein? A casa dessa daqui, ela tem que ter uma medida aí bacana para poder dar, tem que ser uma casa aí de uns 3 quartos, sala, copa, cozinha, os 2 banheiros, para dar uma medida dessa aqui. Então assim, o cara era monstro. E a funcionalidade era bem pequena. O ENIAC foi desenvolvido em outubro de 1955. A evolução da informática em 4 períodos: primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Aí a primeira geração foi de 1951 a 1959, são os primeiros computadores, apresentavam muitos problemas, como alto consumo de energia, baixa velocidade, processamento, pouca memória, e ainda assim apresentavam um avanço em informática na década de 1950. O ENIAC faz parte dessa primeira geração. Segunda geração, 1959 a 1965, os computadores de segunda geração ficaram um pouco menores e já consumiam menos energia, mas ainda ocupavam grandes espaços e apresentavam problemas operacionais ou problemas parecidos com o da primeira geração. Foram os primeiros computadores usados em atividades comerciais. Terceira geração, 1965 a 1975, os computadores ficaram ainda mais leves e menores e foram incrementados com inovações e tecnologias importantes como o chip. Eram dispositivos mais rápidos e com mais capacidade de processamento e armazenamento. Foi nesse período que surgiram os primeiros computadores de uso pessoal, 1975. E aí nós vemos para a quarta geração, de 1975 em diante. E a partir da década de 1975, a evolução da informática tem sido veloz, com a criação de inúmeras tecnologias e dispositivos cada vez mais rápidos, inteligentes e eficientes. E a comercialização dos computadores cresceu como nunca. A internet e a robótica são 2 áreas que surgiram nessa época. Então hoje, gente, nós estamos numa era onde os computadores, nós já temos muitos computadores aí, que a gente consegue levar na palma da mão ali, a gente consegue processar dados de forma muito rápida. Né? A questão dos processadores, houve muitas mudanças também nos processadores. A velocidade aumentou demais dos computadores, né? O consumo de energia é muito pequeno. Então, assim, melhorou demais. E aí veio o uso, né, dos chips. E a gente vai ver na apostila de vocês lá, tem outros conteúdos assim, bem mais esmiuçados. E a gente vai estar estudando, eu vou encaminhar a apostila para vocês amanhã, na aula de amanhã, né, para vocês estarem aí conhecendo vários conteúdos. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo. Não, nenhuma pergunta. Maravilha. Eu vou fechar aqui a... Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje era isso, né?
eu quero deixar em aberto com vocês, se de repente vocês tiverem alguma colocação, se vocês quiserem falar um pouco sobre as tecnologias que nós tínhamos no passado em relação ao que nós temos hoje, né? Pode ficar à vontade, se vocês quiserem relembrar um pouco aí, né, do sofrimento que nós tínhamos com as nossas máquinas fotográficas, comprando filme, fiquem à vontade, né? Caso não tenham nenhuma colocação, a gente pode encerrar a nossa aula. Tudo tranquilo? Não, professor, não, é mais um depoimento mesmo Muito bom. a respeito desses monóculos que eu acho que teve, eu não sei se foi o Divino que comentou a respeito disso, das fotos e tal, naquelas caixinhas que tem um vidrinho, que aí você via assim. A minha mãe, até hoje, ela tem as nossas fotos de criança, porque minha mãe, na época, morava na fazenda, ela já tem quase 80 anos, né? Então, assim, morava na fazenda. E aí era interessante, porque ela tem uma caixinha guardada com todas as nossas fotos, assim, tanto minha quanto das minhas irmãs, pequenininha, nesses monóculos. E assim, da gente bebê, do casamento dela, sabe? Foto dela com meu pai, assim, na igreja. É muito bonito isso. E ela guarda, assim, com florinho. Cristiane, não guarda, não joga fora não, isso aí é uma história, isso é relíquia. Verdade. Não tenta coisar a foto, ampliar não, deixa o jeito que tá. Você lembra do passado, entendeu? Você lembra do seu tempo de criança. É verdade. E é tão bonito de ver. Aí a minha filha e as minhas sobrinhas, quando a gente vai para lá, aí gosta, assim, elas gostam de ver, sabe? E a gente tem todo um cuidado. A minha mãe, então, nossa, morre de medo delas estragarem. Aí a gente fica olhando, fica sempre do lado, né? E elas vendo, assim, e reconhecendo reconhecendo a minha mãe, sabe? No casamento dela, sabe? No vestido, com meu pai do lado. Ai, muito bonito. É uma recordação mesmo. É muito mais bonito você olhar pelo monóculo do que você imprimir. É verdade. É verdade, te dá aquela sensação boa dos seus É uma tempos, você nostalgia, pequeno. né? Gostosa, assim. E a gente vê como está hoje, né? Porque naquela época não tinha como mexer em foto. Era aquilo e pronto. Vem aquele sentimento nostálgico. Ai, é muito bom, muito bom. E a criançada gosta, né? A criançada ama. Mas adora, assim, sabe? Elas ficam doidinhas. Assim. É igual quando você vai num lugar assim, você vê um ferro de passar antigo que tem que colocar brasa. Ali mexe muito com a gente. Mexe mesmo. É muito bonito. É igual a máquina de costura, aquela antiga, pretinha, que tinha que você bater o pé para cima e para baixo, para ela funcionar. A minha avó tinha essa. Aí tá lá na casa da minha tia agora. É herança de família, como se diz. Não deixou dinheiro assim, porque né, não tem posses, não condições, mas deixou essa criança que eu acho que é até melhor. Aí depois vai ser a briga para estar dividindo quem quer. Não é dia que compra isso não, viu? Eu tenho certeza que se oferecer um dia para comprar essa máquina ou esses monóculos, tenho certeza que você não vende. Não, se jeito. Eu já estou na primeira da fila para pegar. Eu tenho umas moedas. Quando a minha avó faleceu, ela deixou umas moedas antigas. E eu guardei. Falei, não, essas moedas eu quero. Guardei as moedas. Eu tenho moedas de 1830 que a minha avó guardava. E aí eu guardei as moedas. Falei, eu vou guardar. Isso aqui deve valer um dinheiro danado. Só que eu nunca dei. É uma relíquia, relíquia, verdade. Né? Eu guardei. Tem até o cheiro da minha avó naquelas moedas. Nossa, que delícia. Minha avó fumava um cigarro de corda, aquele antigo. E eu acredito que ela pegava naquelas moedas com aquela mão com o cheiro do cigarro. Com o cheiro do fumo, né? Aquele rolo, aquele fumo, ele solta tipo uma nódia, sei lá, na mão.
E É eu acredito que ela verdade. pegava. E tem um cheiro daquele negócio nas moedas. Interessante. Quando eu pego assim, eu lembro da minha avó na hora, porque quando eu chegava perto eu sentia aquele cheiro. E ficou na minha memória. E quando ela faleceu eu tinha 9 anos. E eu guardei. E virou relíquia. Nossa, é muito bom mesmo. É umas peças assim que a gente guarda de todo o coração mesmo. Porque eu, assim, quando a minha avó morreu, eu tinha só 2 anos, então eu, infelizmente, não lembro dela. Eu sou a caçula de 3. E aí eu fico vendo, assim, por essas fotinhas, eu vejo ela, meu avô. Então, assim, é uma recordação muito boa. E minha mãe guarda, assim, as 7 chaves, assim, sabe? Aí eu fico feliz, assim, porque as minhas irmãs não têm muito interesse, não, nessas coisas de antiga, assim, não. Eu já tenho, eu já gosto bastante. Muito bom. Mas não desfaz não. Isso aí é história, é relíquia da família, não desfaz disso não. É É verdade. verdade. Alguém mais deseja participar? Trazer algum relato, né? Elisângela, pode falar? Voltando ao gancho aí das fotografias, a Cristiane falando aí, eu aqui recordando, quando eu era criança, assim, uns 3, 4 anos, eu ia na casa da minha avó e nessa época, igual todo mundo tá falando, não tinha fotos, né? Tinha aqueles quadros pintados, vocês lembram daquilo? Que passava um viajante e pintava a casa. Lembro, aham. Aí eu ficava olhando aquelas fotos assim na minha cabecinha de criança, falei, gente, quem são essas pessoas aqui? Eu não parecia ninguém, não parecia minha avó, não parecia meu tio, não parecia ninguém. Eu ficava pensando, que povo estranho isso aqui. Até hoje eu lembro disso. Ai, Deus, essa São criança memórias, tem uma né? São emoção, né? memórias. Aham. Aí tem um outro caso também que, tipo assim, hoje tem edição de foto no celular, tem programas que você baixa, tem tudo, né? Antigamente não tinha, aí as fotos que dava errado, vamos dizer assim, que a gente revelava e não prestava, sempre tinha aqueles viajantes que passavam, né? E pegava, fazia edição, fazia umas montagens feias. Aqui em casa tem umas coisas assim, meio esquisitas. Colocava uns fundos nada a ver, uns neném em cima de uma grama. Nossa, que tem uns trem assim. Hoje a gente fala, acho engraçado, né? Mas na época, nossa, era alta tecnologia, né? Quando a gente não sabia correr, a gente engatinhava e ficava feliz ainda. Já saía do lugar, né? É verdade, Agora que a isso gente mesmo. aprendeu a correr, a gente não quer voltar lá para engatear mais, né? Hoje em dia já nasce correndo mesmo, nem não quer engatear nem caminhar mais. De jeitinho. Hoje em dia, antigamente, criança, assim, de 6, 7 meses, 8 meses, não custava saber o que era um brinquedinho. Hoje em dia, as crianças estão mexendo com o celular, moço. É verdade. Passa até o dedinho, assim, escolhe o que quer, o que não quer, de 1 ano, de 2 anos. É esquisito demais isso aí, tá doido. Só As que não é crianças recomendado, morrendo. gente. Não é recomendado telefone para criança até 5 anos de idade. É um problema seríssimo. Mas, se vocês tiverem filhos pequenos nessa idade aí, depois dá uma pesquisada sobre o assunto. Mas é muito sério. Não pode de jeito nenhum. É verdade mesmo, professor. Eu até já vi algumas reportagens sobre esse assunto. Eu acho que a última reportagem que eu vi foi até no Fantástico sobre isso, já há um bom tempo atrás, do mal que aquela tela do celular faz para a criança, na questão até na capacidade do desenvolvimento do cérebro e na questão também da visão, como não é recomendável criança menor que 5 anos ter contato com o celular. Isso, Pode criança falar. que fica muito,
Criança que criança não, até a gente mesmo que fica muito em telas de É computador, verdade. celular, perde. A gente tem um líquido no olho que pode secar, entendeu? Aí é complicado. O que que acontece? A criança ela está desenvolvendo os neurônios. Então ela está criando ali os neurônios, numa fase de criação de neurônios muito grande, quando ela é bebezinha. Então se a gente deixa ela na frente do telefone, ela vai ter acesso a muita coisa que ela não deveria. Então ela vai aguçar, né, isso lá, e os neurônios dela vai se produzir numa velocidade muito grande. Aí ela vai ser uma criança muito agitada, ela vai ser uma criança com dificuldade de aprendizado, ela não vai ter concentração. Então, assim, são vários problemas, isso é muito sério. Né? Então, por que que a gente hoje a gente já tem muitas crianças que não concentram, eles não têm concentração. Os professores estão sofrendo horrores, porque as crianças não têm concentração, eles não conseguem ficar parados por nem um segundo, porque na infância deixou telefone na frente dela, e não deveria ter deixado. Então, pessoal, é muito sério. Quem tem criança pequena é bom dar uma pesquisada sobre isso e evitar deixar o seu filho na frente das telinhas, tá? É muito perigoso. É liberado, me parece que é liberado o mesmo tipo de dopamina. Crianças que têm o contato muito cedo com as telas de celular, de TV, principalmente celular, é liberado nessas crianças a dopamina, que vicia, é como se fosse um vício de uma droga ilícita. E as crianças passam, quando ela não está no acesso do celular, elas passam a sentir falta daquilo, daquele prazer que o celular traz para elas. E aí elas começam a interferir realmente, até neurologicamente. Isso é muito sério, é muito grave isso. Eu tinha ido numa consulta ali no otorrino, aqui na minha cidade, aqui em Santa Helena, e aí tinha, no oftalmologista, e aí tinha uma criança lá, uma mãe com duas crianças, uma mais ou menos 5 anos, a outra, eu não escutei direito, mas devia, assim, pela idade da criança, devia estar com 1 aninho e pouco, 1 ano e meio no máximo, e estava com o celular na mão. E aí foi até engraçado que eu peguei e comentei assim, nossa, mas tão novinha assim, já com celular, você dá? Aí a mãe respondeu assim, não, mas eu tenho que dar, porque se não der, nossa, ela não me dá sossego. Aí na hora me veio assim, caramba, é porque a menina já tá viciada, gente. Ela falou, a mãezinha falou, não, nossa, se eu tirar aqui, você vai ver o berreiro que vira. Ela não para, ela pede o tempo todo, ela chora, aí fica inquieta, eu não consigo fazer nada. Eu fiquei até assim, com dó, sabe? Que eu falei, nossa, mas muito cedo, muito nova, porque a criança já tá viciada. Se ela, Exatamente. né, professor, porque se ela dá esse trabalho todo, se ela não entende, tão novinha, mas não entende que não é não, né, e tem que dar o celular para calar a boca, tem que dar o celular para comer, tem que dar o celular para ficar quietinha, para a mãe se arrumar, igual que ela falou, que ela não consegue arrumar a casa se não der o celular para menino. Eu falei, meu Deus do céu. Não sei se é porque, assim, eu criei a minha filha, ela tem 7 anos, ela fez 7 anos agora, em agosto. E eu criei ela, assim, fora de celular, o máximo que eu pude. Porque, infelizmente, aí entrou também o vô e a avó paterna, e meio que estragou um pouquinho, mas chegou uma época que eu até precisei conversar com eles, pedindo para eles não dar, porque eu não queria que tivesse contato nenhum. E aí eles ensinaram ela a ter um certo contato, e aí eu fui tirando, consegui, com muita paciência, muita conversa e tal, aí eu consegui, sabe, tirar, graças a Deus, mas assim, é muito ruim mesmo, é muito ruim, é viciante. Na escolinha da minha menina, tem uma coleguinha lá, essa semana ela chegou aqui em casa falando assim,
Mamãe, a minha coleguinha levou um tablet para escola. Eu peguei e falei, o quê? Não é possível. Ela levou, mamãe, ela levou um tablet, eu posso ter um? Eu falei, de jeito nenhum. Nem pensar, você não tem idade para isso. Não tem idade. Quando você estiver lá com seus 15 anos, a gente pode pensar, eu e seu pai, a gente senta, conversa e vê sobre questão de celular e tudo mais, mas nem pensar. Aí eu fui, sentei com ela, expliquei o porquê não, tal, apesar dela já saber o porquê que não pode ter. Mas sempre é um assunto que vem à tona, porque a gente vive num mundo onde isso está aí, ó, à disposição. É um mundo consumista, é um mundo onde o outro tem, eu também quero. E hoje em dia, criar um filho onde você diz não é realmente muito difícil. É todo dia ali pedindo mesmo a bênção de Deus, sabedoria de Deus, para ajudar. Verdade. Muito bem, Cristiane. Muito obrigado aí Nossa, gente, eu pelas fiz para conversar palavras. demais. Não, é bom. Desculpa aí, A gente. gente vai, é conhecimentos, a gente vai trocando conhecimentos, isso é muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Quero agradecer cada um de vocês, né, que tiraram o seu tempo para poder participar. Um forte abraço. Amanhã a gente volta novamente às 19h30, tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite de descanso e de sono reparador para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal, até Bom amanhã. descanso para todos. Tá bom.